Eu entendo o contexto, tá vendo? Eu entendo o contexto e eu administro o que eu vou fazer depois, ok? Então esse negócio, tá? Assertividade. E a ansiedade, hein? Ansiedade. Pra que, meu Deus? Eu já me fiz essa pergunta lá na adolescência, né? Que eu sofria de crise de ansiedade. Eu ficava sem ar, né? Quem aqui já sentiu isso? Né? Parece que você vai morrer. E crises mais sérias, como de pânico, que é uma evolução do transtorno de ansiedade, a pessoa acredita assim que está tendo um ataque cardíaco. Muitas vão aos pronto-socorros, às emergências, chegam lá, às vezes não são acolhidas, por quê? Não tem nada com você. Então você sentindo tanta coisa, alguém falar que não tem nada com você, isso dói, né? Isso dói, isso deixa a pessoa perdida, e aí pode ser o início de um caminho obscuro. Eu estou só nessa experiência de sofrimento, eu não tenho respostas, não tenho clareza, não compreendo. E uma das coisas que causa angústia no ser humano é não compreender as coisas, né? É não compreender algumas situações. Então é importante entrar em contato consigo, com as suas emoções, com seus pensamentos. Às vezes a gente é tão dedicado ao outro, isso é lindo, mas a gente se perde de nós mesmos. Então é importante esse equilíbrio. A Bíblia é tão tremenda, né? É equilíbrio. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E amar a si mesmo é se olhar com carinho, com respeito, com afeto, com valor. Não se sentindo o último biscoito do pacote, né? A melhor pessoa do mundo. Não, é tendo uma compreensão sóbria e equilibrada de si mesmo. Não, eu sou um ser humano, tenho imperfeições, tenho dificuldades, precisam ser trabalhadas, tenho defeitos, mas eu também tenho qualidades, né? Eu tenho atributos positivos, certo? Então é desenvolver esse olhar saudável para si mesmo. E aí entra aquela questão que eu falei sobre receber afeto de alguém. Algumas pessoas têm dificuldade de se perceber de uma forma positiva porque não recebeu esse olhar do outro. Irmãos, então tem que falar de um assunto polêmico, né? Tem adolescentes aqui, não vou gostar muito, mas abro bem de vocês. Olha, está no meu tempo. E pais também, tá? Não tem pais aqui, né? Os pais. Tem? Então, olha, isso daqui não substitui o seu olhar de afeto, papai e mamãe. Eu sei que às vezes é cansativo, né? Mas essa criança não me dá sossego. Aí eu coloco lá na babá eletrônica. E a criança, ou até o adolescente, fica ali hipnotizado naquela tela por horas. E é uma paz para os pais, né? Só que isso tem efeitos colaterais. Ok? Então, isso daqui não vai emitir um olhar de afeto seguro para o seu filho. E ele vai sentir falta em algum momento da vida. Ok? Eu também não posso falar só o que é confortável. Eu tenho que trazer algumas informações reais aqui para vocês. Porque isso daqui também envolve a prevenção. Alguém assistiu na Netflix o documentário falando sobre redes sociais recente? Não? Então, assistiu? Então, ótimo. Nos Estados Unidos, né, mas a gente vai entender como uma amostra da humanidade, né? Aumentou o índice de suicídio entre pré-adolescentes, suicídio e automutilação, entre pré-adolescentes e adolescentes, ok? E eles identificaram, associaram isso ao fato de essa geração ter nascido já num ambiente completamente permeado pela internet, pelas redes sociais, por uso dos eletrônicos. Então essas crianças, esses indivíduos, estão nascendo, crescendo, se desenvolvendo num ambiente onde as máquinas, a internet, a babá eletrônica, substituem em parte o tempo que antes os pais dedicavam a essas crianças. E fica faltando alguma coisa ali. E aí, entrando na pequena conversa que eu tive com a irmã, desculpe, esqueci, Alessandra, sobre a dificuldade que a geração atual tem de lidar com o desconforto. E eu entendo que talvez para vocês seja até mais difícil do que para a minha geração, porque quando eu nasci não tinha internet, né? Não, tinha, não lembro, mas eu não tinha no meu ambiente, eu não era. Foi lá na adolescência que eu comecei a ter contato. Eu tive uma infância na rua, né? Andando de bicicleta, ganhando joelho,
sujando o pé na terra. Eu morava naquela rua que hoje não é mais como era antes. Eu lembro que eu fazia uma coisa muito feia. Mas alguém me ensinou isso. Ou seja, a gente brincava na rua. A gente tinha contato uns com os outros, né? A gente se machucava, aprendia a dar um jeito. Os pais estavam ali, ok? Mas hoje a vida está tão corrida, né? Parece que o tempo está passando mais rápido. Por quê? A gente está sempre tão ocupado. Os pais estão sempre tão ocupados, né? Com motivos nobres, né? Trabalhar para fazer recursos para casa, para colocar na melhor escola, e ter o melhor quarto, e ter o melhor computador, e as melhores roupas. Mas, irmãos, isso não é o mais importante. O mais importante é a melhor qualidade para esse relacionamento parental. Porque a roupa, né, os eletrônicos, a casa bonita, daqui a pouco vai ficar por aí, né? Agora, o ser humano que está se formando, ele precisa, né? Eu não vou falar aqui para os pais, eu vou falar com vocês, tem poucos pais aqui. Vamos lá, a gente está falando sobre ansiedade, né? Por que, meu Deus, ansiedade? A ansiedade é uma emoção importante. Ela te prepara para dar novos passos, né? Progredir. Você tem ansiedade por fazer uma coisa nova, por conquistar algo, né? Por aprender uma coisa nova. Então o organismo ativa aquilo em você para que você tenha criatividade, você tenha energia, né? Tenha jogo de cintura. Ela só te prejudica quando ela é intensa demais, e aí você está diante daquilo, tudo que você quer fazer, onde você paralisa. Você fica congelado, né? Não consigo sair, né? Então, a ansiedade é necessária. Uma pessoa sem ansiedade, ela é uma pessoa passiva na vida, né? Ela não planeja, ela não tem sonhos, ela não almeja as coisas, ela fica ali, né? Só observando o que os outros estão fazendo. Então, até a ansiedade é necessária, olha só. Mas o que eu faço com ela então? Melhora o seu relacionamento com as suas emoções. Tem uma pergunta aqui que falou sobre isso, eu estou tentando responder. Como a gente lida com a ansiedade? Uma pessoa que falou, eu quero fazer terapia, já conversei com os meus pais, mas enquanto eu não posso, tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar isso? Né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar isso? Tem. Você precisa mudar a sua rotina. Você precisa melhorar a sua qualidade de vida. E vai começar por isso. Pelo tempo que você fica aqui, fixado, né? Eu não estou recriminando não, porque eu também gosto de usar, tá, gente? Só que tudo é a quantidade de horas que você dedica àquilo, ok? Então, atividade física, prática de atividade física, eu não vou falar que eu sou atlético, eu passei a praticar algum tipo de atividade física pensando na minha saúde mental. Então, praticar atividade física, você cuidar do seu sono. Sono, gente, é vida. Sono é tão importante. E olha só aqui, pensem comigo, vamos pensar aqui como cientista, né? O índice de depressão, de transtorno de ansiedade, até de suicídio e automutilação tem aumentado nessa população jovem, pré-adolescente, adultos jovens. E olha só o comportamento, né? No meio da quarentena, por exemplo, as pessoas estão trocando a noite pelo dia. Elas ficam dormindo o dia todo e à noite elas ficam lá na rede social, mas o sono do dia não substitui o sono da noite. Inclusive, eu admiro muito quem consegue trabalhar à noite, né? Não substitui. Tem processos químicos do seu cérebro que precisam daquele sono no escuro, no silêncio absoluto, ok? O ideal é a gente acompanhar a natureza. A luz, né? Clareou, estou acordado. Começou a escurecer, eu já reduzo as luzes da casa, por exemplo. Vou dar algumas dicas aqui. 1h30 antes de dormir, pelo menos, é bom evitar contato com telas. Celular, notebook, um computador, ok? Eu sei que é difícil, né? Você pode até melhorar um pouquinho colocando um filtro de luz azul, que é uma luz que é emitida e desorganiza a sua mente. Ela não sabe se é noite, se é dia, se é hora de descansar, se é hora de trabalhar. Então é importante cuidar do sono. Por que é importante cuidar do sono? Porque o sono ajuda a regular o humor. Certo? Você já passou com certeza pela experiência de não ter conseguido dormir uma noite ou duas. E aí o seu humor fica aquela maravilha, né?
né? E fica, você trata todo mundo bem, você olha assim, ah, que dia lindo, que maravilha, né? Só que não, né? O humor fica péssimo. Quando o humor não fica ruim, o seu cérebro não funciona corretamente. Você ouve alho e entende bugalho. Você vê uma coisa e enxerga outra. Por quê? A sua mente ela não foi respeitada, seu cérebro não foi respeitado, ele precisa descansar. Até o processo de aprendizagem, às vezes a gente recebe algumas crianças com dificuldade de aprendizagem, né? E precisa trabalhar a rotina. Ah, Messias, mas eu estou tendo problema de atenção ou de memória, né? Aí você vai ver a rotina da pessoa, não dorme direito, troca noite pelo dia, ok? Então, galera, cuidar do sono é super importante, ok? Cuidar do sono, deixa eu colocar aqui para trocar, você me avisa, por favor, faltar uns 15 minutos, tá? Então, cuidar do sono, praticar uma atividade física, ok? Outra coisa que é importante, voltando lá à nossa conversa inicial, sobre a capacidade, a habilidade socioemocional de comunicação, de identificação da emoção, ok? E comunicação. As crianças aqui, ó. Criança não chama de pré. Perdão, é pré, eu também não gostava. E eu me identifico também com uma pergunta que uma pessoa me mandou aqui, uma pessoa me mandou aqui. Eu sofria bullying porque eu era pequeno. A criança falou aqui. Não, meu Deus, a criança. O adolescente falou aqui. Desculpa. Ele falou aqui. Eu sofria bullying quando eu era pequeno porque eu era menor. E eu me identifico com essa pessoa, porque eu também. Olha, mas eu achava que estava tudo errado. Ah, o nariz é grande, ah, a boca é pequena, ah, eu tenho cabelo demais, eu sou branco demais, sou baixo demais, magro demais. Tudo era demais. Agora a pessoa pensando aqui vai acontecer o quê? Vai cair na ansiedade, né? Não tem nada bom, poxa, está tudo errado, né? Depois eu comecei a gostar de mim mesmo e apreciar os meus atributos naturais, ok? Mas eu me identifico, então não é criança mesmo, é pré-adolescente, é uma fase super importante e desafiadora. Saiu da infância, está entrando na adolescência, tem responsabilidade já, né? Então eu queria perguntar aqui para os pré-adolescentes, você também é pré-adolescente, não é? O que você faz quando você sente tristeza? Alguém aqui consegue me responder? Olha, corajosos, muito bem. Eu brinco com a minha mãe. Gente, que inteligente, muito bom. Olha, já veio com a habilidade ali, ó, de enfrentamento, uma estratégia de enfrentamento, né? Eu me sinto triste, eu vou então me ocupar com uma atividade que eu sei que vai trazer uma emoção diferente, de alegria, não é? Perfeito. Mas para ele fazer isso, primeiro ele teve que entender que ele estava sentindo algo desconfortável, concorda? Eu só posso fazer algo por mim quando eu identifico que eu preciso disso. E aí entra essas emoções que a gente falou aqui, que às vezes são disfuncionais, desconfortáveis, né? Ansiedade, raiva, medo e tristeza. Qual o papel da tristeza? Para quê, meu Deus? A alegria do Senhor é minha força, por que eu tenho que ficar triste? Para quê, gente? Olha, adolescentes. Eu não sei exatamente a função da tristeza, mas outro dia eu vi um vídeo falando das emoções das pessoas. Aí um cara falou, um homem falou que se ele fosse alegre o tempo todo, se ele estivesse um momento de luto, ele não teria como se expressar da forma certa, porque ele estaria alegre o tempo todo. Bom, estou em êxtase. Parabéns, aplaude os dois aqui, ó. Olha só. E ela parou para ver um vídeo com este conteúdo. Que pré-adolescentes abençoados. Gente, olha só, ó, estou tendo esperança, fiquei até arrepiado, né? É isso, é buscar conhecimento. De fato, ela trouxe de informação. A tristeza tem um papel, né, de nos colocar em estado de reflexão, principalmente para processar perdas. A pessoa, quando passa por uma perda significativa, né, de um ente querido, por exemplo, e ela não sente aquilo, ela vai ter problemas lá na frente, porque ela não processou aquilo, ok? Às vezes a pessoa olha aquele indivíduo e fala assim, nossa, que pessoa forte, olha, passou por isso tudo e nem ao contrário, irmãos. Ela pode estar colocando a vida dela em risco, porque às vezes ela está tão pressionada em querer cuidar do outro, né, que ela não se dá o direito de sentir tristeza por aquilo que aconteceu.
Então a tristeza é necessária. Nesse processo de reflexão, você entende o que aconteceu, começa a dar valor, de fato tem valor, e se reorganizar na vida. E é o que ela colocou. Se a pessoa está... E outra coisa, a alegria, né? A alegria é tudo de bom, não tem nada de errado com a alegria, né? Ao contrário, se a pessoa sente alegria o tempo todo, intensamente, com frequência, e ela não sente nenhum outro estado de humor, ela pode estar num período de mania ou euforia, que também é um transtorno. Já ouviram falar no transtorno afetivo bipolar? Que é um dos tipos de depressão. A depressão não é uma coisa só, tá, irmãos? Tem várias depressões, né? Tem a depressão clássica, onde a pessoa passa por episódio depressivo e depois um episódio natural, normal. Tem a distimia, que é um transtorno mais leve, mais intenso, né? Ele perdura por muito tempo. Tem um transtorno afetivo bipolar, que é o quê? 2 polos. É um polo a depressão, a melancolia, né, o pessimismo, e o outro polo é a euforia, a pessoa se sente o máximo, como se fosse um super-herói, né? Então, você precisa entrar em contato com todas as emoções. Começa olhando para ela de uma outra forma, né? Eu costumo usar um slogan, né? Faça as pazes com seus pensamentos e emoções para viver de forma mais leve. Agora, indo para o final, quero trazer algum dado, né, da realidade, alguma habilidade para vocês. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Não trabalho com a psicanálise, com a gestalt, com o humanismo, com o existencialismo, porque a psicologia tem várias abordagens. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia basicamente acredita, a ideia central é que os pensamentos, as cognições, pensamentos, imaginações, produzem emoções, sentimentos. E os sentimentos vão trazer reações fisiológicas, que é aquilo que você sente no seu corpo, e vão também induzir ou influenciar os seus comportamentos. Então é um ciclo, né? Para simplificar, você pensa, você sente a emoção e algo no seu corpo, e você se comporta a partir daquilo, ok? Então essa terapia acredita que não são as situações que definem o que nós sentimos, mas como nós processamos, interpretamos, significamos aquela situação à nossa volta, ok? Você pode dizer assim, mas tem coisas que são terríveis, que é impossível a pessoa não... Mas é isso que eu falei, né? Não tem problema sentir a tristeza. Se algo triste aconteceu, eu me entristeço, porque eu tenho empatia, porque eu estou, né, dialogando emocionalmente com o ambiente, com as situações, ok? Agora, tem algumas situações onde o nosso cérebro, o nosso organismo, começa a interpretar como algo, a ter medo, quando na verdade não precisa. E aí você precisa de ajuda para reorganizar as coisas dentro de você. Voltando à infância, às vezes a criança tinha um pai tão opressor, né, um pai pouco afetuoso, um pai que reprimia, e exigia demais daquela criança, exigia demais, corrigia demais, brigava demais, mas não dava afeto, não dava apoio, não dava palavras de afirmação. Ó, grava isso, palavras de afirmação. Repete comigo, palavras de afirmação. Os pais precisam dar isso às crianças, ok? E nós, os adolescentes, os adultos, podem fazer isso por si mesmos. Vocês podem até usar a Bíblia, né? Olha quanta palavra de afirmação ali sobre o nosso respeito. Estava atendendo uma pessoa esses dias, sofrendo de transtorno de ansiedade, e ela é cristã, então posso falar com ela dentro dessa linguagem. Se não fosse, não falaria que seria até antiético, né? Trazer algum tipo de conteúdo de uma realidade que não é daquela pessoa. E ela estava tendo pensamentos, um transtorno que a gente chama de pensamentos intrusivos, né? Pensamentos que ficam ali te parando somente o tempo todo, falando coisas ruins sobre você, e algumas pessoas até confundem, né? A possessão ou é um transtorno, né? E ela tinha dúvida o tempo todo, e ela achava que Deus estava recriminando ela, que ela não... Ok? E aí me veio esse versículo, né? Só eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz, de bem, e não de para lhes dar. Exatamente. Olha que maravilha, né? Que deleite para a nossa alma. Então, é uma palavra de afirmação, ok? Se vem um pensamento da sua mente que te fez sentir um nada, um lixo,
não é de Deus. Porque Deus é tão tremendo, né? Se já tiver a experiência de vocês com o Espírito Santo, e até quando você está errado, que ele vem para te corrigir, ele faz de uma forma tão, né, tão carinhosa, tão afetuosa, que você se derrete, você, é verdade, Senhor. Mas você não sente dor, você sente amparo, você sente amor, carinho, né? E olha como são as coisas, né? Então, irmãos, voltando para a terapia, né? Para a minha ferramenta de trabalho, terapia cognitivo-comportamental. A TCC acredita que pensamentos são uma chave importante. Então, uma das primeiras intervenções que a gente realiza ali na clínica é a reestruturação cognitiva, né? Que é reestruturar os pensamentos que a pessoa tem sobre si. Tem também abordagem em intervenções na emoção, no comportamento, nas relações sociais, mas essa é uma das mais importantes, que é a cognição. Cognição? Pois não. Depois você terminar com Ok. Cognição é tudo que passa aqui na sua mente. São memórias, né? Às vezes vem aquela memória e ela é carregada de emoção. Você sente um pouco ou muito daquilo que você sentiu lá quando aquilo aconteceu. Impregna o seu organismo. São imaginações também, aquilo. Você está no presente, mas você está imaginando como será o futuro. E às vezes as imaginações não são boas, né? Trazem toda aquela emoção. São ideias que passam a sua mente. Pensamentos automáticos que você não escolheu, vem na sua mente. E geralmente não é um só, é uma chuva, né? São pensamentos automáticos. E também aquele diálogo interno, aquela conversa que você tem com você mesmo. Quem aqui conversa consigo mesmo? Que maravilha! Sabe por quê? Porque quando eu falo isso no atendimento, às vezes o paciente fala assim, Messias, mas isso não é coisa de... Tu fala ao contrário. O maluco é que perdeu o contato consigo mesmo. É que não dialoga consigo. Com o que sente, com o que pensa, com o que aconteceu. E procura a possibilidade de lidar com aquilo, ok? Então é muito saudável esse diálogo interno. Só que você precisa estar consciente. Que conteúdo é esse que permeia o meu diálogo interno? Que emoções eu geralmente sinto quando eu estou conversando comigo mesmo? E que tom eu uso comigo? Porque às vezes a gente é tão bonzinho com o irmão, é tão compreensivo com o irmão. Ô meu querido, vem cá, vamos conversar agora com a gente é duro, a gente não aceita que pode errar, né? Não acredito que você fez isso. De novo, não é? Então a gente dá ao outro e não dá a nós mesmos, né? Amar o próximo como a si. Irmãos, é importante ter carinho por si, ok? E aí quando você tem respeito por você, você começa a valorizar a sua vida. Você começa a valorizar cada experiência que você tem, até aquelas que são difíceis. Sabe por quê? Porque as experiências difíceis, elas vão te ensinar muito. Eu sofri muito bullying. Então, é aquilo que eu olho para trás hoje, mas eu consigo ressignificar aquela experiência. Quanta coisa eu aprendi sobre o ser humano, sobre mim mesmo e sobre o outro, nesses processos. Então, eu comecei a conseguir ser grato por tudo que eu vivi. Olha só, coisas que na época me faziam chorar, inclusive pensar em não viver mais. Porque isso é tão comum na pré-adolescência. A gente faz essa cara, né? Mas é muito comum, ok? Só que aí você tem que saber lidar com isso, né? O que eu faço com isso? Quando a gente tem uma família, né? Quando a gente tem um conteúdo, né? Uma educação, até cristã, que traz essa... injeta em você essa consciência, você é amado, você é precioso, você é especial, você tem um propósito, isso te ajuda a lidar com certas situações. Vamos lá. Então hoje eu consigo olhar para as situações difíceis que eu passei, até no transtorno de ansiedade, né? Que eu passei sozinho, sofri sozinho, até que eu fui a uma médica e ela me ajudou. Pois não, pastor? Já passei por 2 momentos. Não precisa não. Você vai me ouvir, pessoal? Já passei por 2 momentos de depressão e em que a questão do suicídio foi muito presente. Então, no primeiro, foi um momento de... Eu era adolescente, meus pais tinham separado, foi aquela tensão bem grande. Minha mãe foi embora e levou meus irmãos, fui sozinho com meu pai, durante mais de 1 ano sem contato, assim, presencial. E aí, ali eu pensava muito em tirar minha vida e eu
na época era por não querer mais sentir dor, né? Sentir aquela perda. O outro momento, que foi já mais na juventude, 19 anos mais ou menos, estava vivendo um período de muita tensão e opressão. E era uma situação que estava sendo oprimido demais, pressionado demais. E eu sentia vontade de tirar a vida, mas por raiva e vontade de vingança. Eu achava que, tipo assim, se eu acabar com a minha vida agora, eles vão se sentir culpados, eles vão, entre aspas, vão pagar de alguma maneira, né? Eu vou conseguir ferir eles de alguma maneira, eu vou conseguir, entendeu? Então, assim, como é que lidar de maneira correta com esses sentimentos, né? Nessas situações específicas aí? Excelente. E usando a pergunta que eu vou responder, falando sobre períodos, né? Inclusive tem uma pergunta aqui falando sobre crise de identidade, então eu vou tentar responder tudo junto. Todo ser humano passa por fases de transição, né? Da adolescência, da infância para a pré-adolescência, né? Mudança de escola, às vezes um divórcio, que é uma situação extremamente delicada, né? Perdeu o emprego, mudou de emprego, trocou de escola, terminou o ensino médio, olha quanta ansiedade, né? Assim, o que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou estudar? O que eu vou ser, né? Questões conflituosas. Sempre que a gente passar por um momento de transição, as nossas habilidades socioemocionais vão ser colocadas à prova. E ali, o que o pastor sentiu inicialmente, né? Ele sentiu a crença de desvalor, desamor e desamparo ficou ativada. Porque uma figura parental tão importante, né, simplesmente se ausentou. E aí todas essas crenças foram ativadas. Da onde vêm os pensamentos automáticos? Se eu não escolho, de onde eles vêm? O diabo só contra o ouvido? Pode ser, mas pode ser também essas crenças. Elas foram ativadas, é uma estrutura mais difícil de ser trabalhada inicialmente, né? Mais rígida. E ela vem da infância, passa pela adolescência, as situações do dia a dia vão reforçando ou confrontando. Naquele momento elas foram ativadas. E aí quando ele olhou para fora, ele só via coisas que confirmavam aquela crença. E aí colocou ele no estado de humor disfuncional, que aí desencadeia a depressão. Lembrando que a depressão não é só situacional, ok? Ela é multifatorial. Pode ter questões genéticas, pode ter situações, a estrutura familiar e a ausência de habilidades socioemocionais para lidar com sentimentos e emoções. Às vezes, o desequilíbrio químico do nosso cérebro podem ser várias situações, um pouco de cada uma ou uma delas, ok? Mas o que fazer? E a segunda situação que ele colocou também é muito típica, principalmente na adolescência, aquela fúria, aquela raiva, né? Às vezes, os adolescentes chegam, porque os pais se divorciaram, e aquela raiva, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio, que inicialmente é até ok, né? Aconteceu uma coisa terrível, né? Mas a habilidade para lidar com aquilo, inicialmente pode vir a disfuncionalidade, né? Eu quero que aquela pessoa sinta o que eu estou sentindo. E aí a impossibilidade de comunicar o que sente a determinado indivíduo. Lembra aquela habilidade que eu falei no início? Por isso que eu foquei nela. São várias, não vai dar tempo. Mas essa eu acho extremamente importante. A capacidade de entender o que sente, o que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo? Situacional. Qual é a situação que desencadeou isso dentro de mim? Que pensamentos eu tenho sobre o que eu estou sentindo, sobre essa situação? Que narrativa eu estou construindo? Ok? Isso daí é uma chave importante, porque a narrativa pode me trazer para um lugar de mais assertividade e lidar com aquilo de uma forma mais saudável, ou me afundar numa emoção disfuncional. E aí eu ter planos, estratégias de enfrentamento disfuncionais. Como lidar? Inicialmente, entender o que está sentindo. Olha para dentro. Olha para dentro e coloca para fora. Né? Receita para saúde mental. Olha para dentro e coloca para fora. Irmãos, nós não somos ilha. Nós não nascemos para ficar isolado. A gente não é autossuficiente. E ó, vou espiritualizar, né? O que Jesus fez quando, né, saiu uma família
né? Um corpo, olha um corpo. A gente só consegue ser pleno estando inserido em algo maior. Seja a sua família, Messias, mas eu sou órfão, Messias, mas a minha família é como se não fosse, não tem problema. Seja a sua igreja, seus amigos, as pessoas que você adotou para você como família. Você tem alternativas, você tem outras possibilidades. Ok? Eu sei que às vezes lá no olho do furacão é difícil olhar, né? E ver que tem alternativas. Mas quando você desenvolve em você essa habilidade de não levar tudo sozinho, mas compartilhar com alguém à sua volta, né? Compartilhar as cargas. A Bíblia fala sobre isso, né? Qual versículo? Vamos ver quem está bom de Bíblia aí. Que versículo fala sobre carregar? Não quero responder. Isso. E tem que levar para quê? Levar as cargas dos outros e assim cumprireis a lei. Sim, tem o outro também, do cordão, né? O cordão de... Não, mas o meu cordão é muito mais forte, eu não preciso de Deus. Todos nós precisamos de alguém. Exatamente. Eu atendi uma pessoa semana passada e ela falou assim comigo: olha, eu não falei isso eu nunca falei sobre isso com ninguém. E olha só o pensamento que a pessoa tinha. Eu lembrava do versículo que fala, versículo não, alguém na igreja falou assim comigo: o diabo só escuta, ele não escuta seus pensamentos, só que é o que você fala. E aí ela parou nessa ideia e ela começou a engolir tudo, e aquilo está fazendo mal danado. Aí eu falei, porque ela também é cristã, tá, irmão? Não posso e nem devo nem adequado pregar para ninguém no atendimento, é ciência. Mas ali era o contexto, né? Ela é evangélica. E ela trouxe o versículo. Então eu questionei, refutei a ideia. É necessário, né, falar para que seja curado. Então não tem desculpa. Se vier um pensamento da sua mente falando, não, ninguém liga, ninguém vai entender, isso é estranho, vão achar que você é estranho. Refute essa ideia. E aceite que vai doer menos, eu tenho certeza. Aceite o fato de que você não pode viver isolado, né? Você precisa de alguém, precisa de compartilhar, né? Você cuida de si, cuida do outro. Dar e receber cuidado, dar e receber ajuda, são habilidades sociais vitais. Às vezes a criança não aprendeu isso, não aprendeu a pedir ajuda. Por quê? Porque quando ela precisou de ajuda, falou: burro, não sabe fazer nada sozinho. Já prejudicou aquela capacidade da criança de pedir ajuda no futuro. Então é importante, ok? É importante aceitar a nossa humanidade. Nós somos espirituais? Acabou, né? Nós somos espirituais, mas nós habitamos no corpo humano. 4 minutos? Meu Deus. Eu não li nada que eu trouxe, irmão, desculpa. Mas é muita coisa para falar. Então, eu gosto de uma definição, não sei se é teologicamente adequada, né? Mas nós somos espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. Alma é o quê? Pensamentos e emoções. Né? Alma é pensamentos e emoções. E eu gosto muito de lembrar de um personagem bíblico que é Davi. Graças a Deus, ele é o segundo coração de Deus. E Davi era uma pessoa de inteligência emocional, embora ele fosse uma pessoa bem ali, né? Visceral, né? Apaixonada. E você vê Davi falando com a alma dele, na verdade com o coração dele, mas na verdade a mente, né? Vê Davi falando com a mente dele o tempo todo. E praticando uma habilidade emocional, socioemocional muito importante, que é a autorregulação. O que Davi fala? Tem até música para isso, né? Por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda... Ele identificou a emoção dele, porque ele está abatido. Ele identificou que estava abatido, ele identificou a emoção. E depois ele fez algo a respeito, né? Ele dialogou com ele mesmo. Por que está tão abatida? E ele trouxe uma resposta funcional. Ele apontou para um caminho saudável. Espera em... Ele apontou para a ajuda. E ele ainda ativou a esperança, o otimismo. Ainda louvar. Indiretamente ele quis dizer o quê? Calma, sei que está doendo, mas isso vai passar.
Irmãos, é importante lembrar disso, né? Tudo passa. Tudo passa. Então, se está doendo agora, se parece tão difícil agora, incompreensível agora, isso vai passar. Dá a chance a si mesmo, né? Olha para si mesmo com mais carinho, com mais respeito. Imagina como Jesus olha para você. Arrepiei. Imagina Jesus. Eu estava... Foi ontem. Estava assistindo uma aula da pós, né? E o professor trouxe uma técnica muito interessante que eu gosto de praticar também. Eu fiquei mais animado ainda quando ele falou de imagens mentais. Então é importante você construir a imagem de um lugar seguro. E nos momentos de caos, de desconforto, de problemas, e você perceber que está se sentindo mal, olha só a importância dessa habilidade de identificar o que sente. Você percebeu que está num estado disfuncional, desconfortável, você imediatamente faz alguma coisa por você. Você vai acessar esse lugar seguro. Se não tiver alguém ali do lado para você compartilhar, você pode acessar esse lugar seguro. E aí ele disse assim, você pode trazer a sua mente, feche os olhos, respira, traz à sua mente a imagem de uma pessoa que representa cuidado, afeto, carinho na sua história. E aí ele falou assim, às vezes a pessoa teve uma família tão disfuncional que não vem essa imagem à mente, não vem a imagem de ninguém. Ela nunca teve essa referência. Aí ele falou, você pode construir essa pessoa. Você pode imaginar o tom da voz, a cor do cabelo, se é mulher, se é homem, se é baixo, se é alto, como olha. E você pode inclusive usar uma figura religiosa. Aí ele falou outras lá, né? Aí ele falou Deus, Jesus, porque ele não é cristão, então a pessoa vai usar aquilo que significa algo para ela. E eu falei, olha como a igreja tem, né, uma vantagem. Cultivar a imagem de Jesus. Cultivar a imagem do olhar dele direcionado para você. Lembra de tudo que ele fez, tudo que ele representa, um símbolo poderoso, né? Você está naquele momento de caos, você para, fecha os seus olhos, respira fundo. Imagina um amado olhando para você. Ok? É simples, né? Mas é tão poderoso. E os neurocientistas identificaram que uma imagem mental acessa as mesmas partes do cérebro que a percepção aqui, ó. Eu estou percebendo vocês, né? Mesmos lugares que a percepção ativa. Então você pode entrar em contato com você sem medo. Você pode aprender a cuidar de você, ok? Eu queria trazer muito mais informação, irmão, mas infelizmente a gente não tem tempo. Eu fiz várias anotações aqui, mas eu vou ler rapidinho um resumo, tá? Tem perguntas que eu não respondi. O que eu faço? Oi? Olha aqui. Sobre essa questão do suicídio, né? A pessoa sente desamparo, desamor e desvalor, ok? É importante olhar para o outro, lembrando que o suicídio está muito atrelado à depressão, né? A primeira condição de saúde que envolve o suicídio, a segunda é o transtorno bipolar, a terceira é a esquizofrenia. É importante ficar atento também à automutilação, às vezes o adolescente no calor daquele está de casaco. Fica atento. Inclusive tem figuras aí na música pop que tem esse comportamento. E o adolescente está naquela fase, o pré também, né? Que ele precisa de identificação, ele precisa construir identidade. E às vezes ele constrói olhando, né, e admirando lá o ator, a atriz, o músico, a banda. E às vezes aquele artista traz uma história de comportamento que não são muito saudáveis. E aí ele começa a achar que aquilo ali é uma referência. Então, sentir um desconforto, vai lá e... Né? Mas o suicídio, né, a ideação suicida e a automutilação, ali naquele momento parece uma estratégia de enfrentamento para você reduzir aquela sensação de dor. Só que é disfuncional, por quê? Naquele momento passa, né, quando você vai lá e passa, mas logo vai voltar. O problema estará lá, você estará com a marca, ok? Então é importante pensar em estratégia de enfrentamento, rapidinho. O que o suicida quer? Se ele não quer morrer, se ele está na ambivalência, ele quer a vida, mas ele quer resolver o problema. Ele precisa de ajuda. Então, irmãos, não condenar, né? Você vai lá, você está observando que a pessoa não está bem.
né? Ela não está um dia triste, 2 dias triste, ela está vários dias. É melhor eu vir aqui para a minha lista, que eu vou ser mais objetivo. Essa informação é importante, ok? Vamos lá. Sinais de alarme, né? A pessoa começa a se desfazer de objetos de estimação, começa a fazer uso abusivo de drogas e álcool. Ela começa a apresentar algumas vezes um comportamento mais violento. Está sob período de depressão por certo período de tempo, ou seja, ela está muito tempo ali sentindo deprimida. Como eu sei que é depressão? A pessoa perde o interesse e o prazer em atividades que antes tinha prazer. Ela procura um isolamento social. Ela sofre de alterações no sono, ou ela dorme mais do que o comum, ou menos do que o comum. O apetite muda, ela tem mais apetite ou menos do que o comum. Ok? Ela tem pensamentos negativos. Tem falas também muito importantes. Falas do tipo: nada vale a pena, tudo isso não tem mais jeito mesmo, eu não sirvo para nada, nada tem sentido, a vida não tem sentido, eu sou inútil, vocês ficariam melhores e mais felizes sem mim. Ok? É a maneira de elas pedirem socorro. E aí tem uma outra questão aqui, um mito, né? Quem quer cometer suicídio não fala. Fala por comportamentos, por essas colocações, essas falas, ok? E aí o que eu faço, Messias? Tem pergunta aqui sobre isso, né? O que eu faço? Primeiro, eu vou lá e mostro o que eu estou percebendo. Eu não finjo que não estou vendo, né? Eu vou só chegar e ser muito agradável. Não, eu preciso falar, eu estou percebendo. E olha só que coisa incrível. Tem uma frase interessante aqui. Olha, quando a gente escuta o outro, nós estamos dizendo para o outro: existe um lugar em mim para você. Né? Estamos dizendo assim que o outro é importante, que o outro não é irrelevante. A gente ajuda ele naquele momento, que ele não consegue sozinho confrontar as crenças, os pensamentos disfuncionais. A gente se aproxima da pessoa e serve como uma consciência auxiliar para enxergar as coisas de uma outra maneira. Só que a gente não vai chegar lá e vai julgar a pessoa, ok? É de uma forma amável, você vai acolher de uma forma amável. Você deve dar feedback de forma acolhedora e não acusatória. Você não vai chegar lá e falar assim: para com isso, é frescura, né? Sua vida é tão bonita, não pensa nisso. Você precisa buscar Deus, você falta de fé, Deus não gosta disso. Tem que ser de uma forma acolhedora, porque o julgamento só vai empurrar a pessoa para... Né? Mas e aí, como eu lido? Primeiro, você acolhe, você mostra com carinho que está percebendo a pessoa e você incentiva a busca por ajuda profissional. Se necessário, você pode falar: quer que eu te acompanhe no primeiro atendimento no psiquiatra, no psicólogo? Eu vou com você, ok? Ela pode dizer que não e até ficar com raiva de você, mas você pacientemente vai acolher aquele sentimento e vai insistir. Sabe por quê? Porque com a criança está doente, precisa de injeção, ela fala: não quero. O que você faz? Insiste, né? Outra coisa, a pessoa quebrou a perna, quebrou o braço, ou está com a febre alta e intensa, mas ela fala que não quer ir no hospital, você, tudo bem. Ou você insiste. Exatamente. Por isso é extremamente importante uma rede de apoio. Pode ser a família, a igreja, amigos, ok? Mas você não vai ficar com isso sozinho, você vai compartilhar com alguém e vai acompanhar aquela pessoa junto. Até eu, enquanto profissional ou psiquiatra, a gente não fica ali focado sozinho. A gente ativa a rede de apoio daquela pessoa, porque por um período de tempo ela vai precisar ser acompanhada até que esse quadro seja contornado e ela possa olhar a vida de uma forma mais saudável. Ok? Tudo bem? Eu não vou conseguir responder todas as perguntas, eu peço desculpa, eu tentei aqui. Mas, se a pessoa... Ok, já falei isso. Ótimo, vamos lá. Só para terminar aqui rapidinho, terminar esse quadro aqui de mitos, tá? Vocês talvez já tenham visto, mas eu acho importante. A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. Não, a maioria dos suicídios é precedida por sinais discretos de comportamentos
ou verbais, como eu falei, né? Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer, a pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência. Aquilo que eu falei, ela não quer morrer, ela quer resolver o problema, ela quer parar com a dor, ok? Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Como eu disse, a depressão é o quadro mais associado ao suicídio. Mas a pessoa pode não estar vivenciando isso, mas ela não tem habilidade para lidar com emoções. Conversar sobre o suicídio pode encorajar o ato. Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. Naquele momento ela não consegue enxergar, porque a depressão, por exemplo, a pessoa vê só o lado negativo das coisas. Ela não consegue, ela mal tem forças às vezes de levantar da cama, quadros graves, né? Então, irmãos, para terminar aqui, reforçar essa habilidade, tá? Da importância de se comunicar. Olha para você, o que você está sentindo. Começa a olhar para as suas emoções, ok? Lembra de Davi, né? Ele conversava com ele, mas Davi também tinha amigos, certo? Outra questão importante, encaminha para o profissional de saúde mental se você vê que não está contornando a situação, tá? Para a gente terminar aqui, eu queria que alguém fizesse uma leitura aqui para mim, bem rapidamente, é possível? Alguém queira ler aqui para mim? Pode vir até aqui à frente. Eu gosto muito desse texto, ele ajuda a entender essa questão da importância de expressão das emoções. O corajoso, a corajosa pode vir aqui ler, ok? Vem cá. Sem pressão, gente. Quem quer vir ler? Vocês querem que eu mesmo leia? É porque já deve estar enjoado da minha voz, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Engole choro, engole sapo, cala a boca, cala o peito, mas o corpo fala e como fala. Fala a ponta dos dedos batendo na mesa, fala os pés inquietos na cama, fala dor de cabeça, fala gastrite, refluxo, ansiedade, fala um nó na garganta atravessado, fala angústia, fala ruga na testa, fala insônia, o sono demasiado. Você se cala, mas o falatório interno começa. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas não digeridas. Saiu aqui. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas não digeridas dentro de seus corações. O normal do ser humano seria a comunicação e conseguir dizer o que está sentindo, mas nem todos se habilitam para esse difícil exercício. Nem sempre digerimos bem aquelas pequenas coisas, como mensagens mal respondidas, as palavras que machucam. Você finge que não ouviu, engole, e tudo isso vai se acumulando até que um dia enche. Esses pequenos fatos indigestos percorrem a garganta, entram no estômago, invadem o peito e, se deixarmos, calará nossa boca e nossa paz. O importante é não deixar acumular ou achar que simplesmente vai aliviar com o passar dos dias. O tempo até tem um papel importante, mas não resolve tudo. Tentar mostrar que tudo sempre está bem requer muita energia. O desgaste emocional é grande. Não dá para engolir tudo e dizer amém, eu sei. Também não dá para cometer sincericídios por aí e sair vomitando as coisas entaladas na sua garganta. Mas dá para se expressar. Tem hora que o sentimento pede para ser dito, entendido, decodificado e traduzido. Tudo o que ele quer é ser exorcizado pela palavra, ou pela via que lhe cabe melhor. Expressar tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre, dor é vírgula. Então faz uma carta, um poema, um livro, canta uma música, pega as sapatilhas, sapateia, faz uma aquarela, faz uma vida, faz piada, faz texto, faz quadro, faz encontro com amigos, faz corrida no parque, fala para o seu psicólogo, fala para Deus, fala para o universo, se pinta de artista, conversa sozinho, papeia com seu cachorro, solta um grito para o céu, mas não se calha. Pois se você engolir tudo que sente,
no final você se afoga, ao invés de nadar no oceano de infinitas possibilidades. Ok? Então, irmãos, vale a pena expressar o que você sente. Ok? Bem, eu acho que é o que eu tenho, né? Agradeço pelo convite, foi muito bom estar com vocês. Se pudesse, a gente ficaria ouvindo mais, né, amigo? E eu queria agradecer ao Messias, que prontamente atendeu o pedido da Raquel. E quero agradecer também a irmã Bárbara, que trouxe a galera toda aqui do Parque Nazaré. Tem alguém de outra igreja aqui? Oi? O Bramil 2 também está aqui, o Gustavo está ali atrás, o pessoal. E essa é uma ação importante para a gente entender o que a gente precisa fazer. Hoje, graças a Deus, a gente vive na era da informação e é a oportunidade que nós temos de aprender e fazer, pegar essa informação que a gente está utilizando aqui, absorvendo, e saber utilizar essa informação de maneira correta e sábia. Então, se você precisa de ajuda, de algo, você percebeu que você precisa de uma ajuda mais profissional, pode procurar o Messias, né? Pode procurar ele ali, pergunta como é que faz para você se consultar, para você conversar com ele. Só que não deixe de falar. Eu quero orar aqui para a gente terminar. E o Messias está falando de umas perguntas aqui só para os irmãos entenderem. A gente fez uma pesquisa antes, ele mandou um link pedindo para o pessoal mandar pergunta. E algumas perguntas que a gente fez assim: você já conheceu alguém que já passou por algum problema assim no estado? Igual esses problemas que a gente falou, de ansiedade, depressão. 94% das pessoas que responderam, que eram 18 pessoas que responderam, conhecem alguém que já passaram por isso. Aí várias pessoas aqui falaram que fizeram. A maioria delas colocou aqui entre aconselhar a pessoa e orar. E se alguém já passou por algum problema citado, a maioria das pessoas aqui, 77% das pessoas já passaram. Entre 77%, algumas estão lutando com isso, algumas pessoas já foram curadas. E, por último aqui, você conhece alguém que já tentou se matar? 83% das pessoas disseram que sim. Irmão, esse número não é normal. Não é algo que a gente, não é um elefante branco que a gente vai deixar na sala e não falar sobre ele. Então, por isso a gente está aqui trazendo alguém que tem respaldo científico e respaldo profissional para poder falar, e espiritual, porque ele é nosso irmão em Cristo, ele serve a Deus também. Então, se você está passando por essa dificuldade, como o Messias falou aqui, não guarde para você, procure seus pais, procure seus conselheiros, procure seu pastor, procure um amigo maduro, não vai conversar com qualquer pessoa também. E é isso. Amém? Você foi edificado? Amém. Vamos orar para a gente encerrar? Sim. A gente fez um mural ali fora, tá vendo aqueles balões amarelos ali? A gente fez um mural ali fora que é para te incentivar a escrever uma mensagem para alguém. Uma mensagem bonita, de afirmação e tal. Só que você vai escrever duas mensagens. Uma você vai escrever e você vai pegar uma mensagem de outra pessoa que não seja a que você escreveu. Amém? Você escreve duas mensagens, coloca duas ali, escolhe uma e pega e leva para casa. Coloca na sua Bíblia, guarda, até para você se lembrar do dia de hoje. Amém?